E eu acredito que eu posso falar do meio que eu estou inserido. E eu também sei que a nossa economia, por milhões de fatores históricos, está uma bosta mesmo. Mas essa lógica de austeridade fiscal não pode custar a vida das pessoas nem do ecossistema como um todo. Isso é óbvio, isso aí todo mundo sabe. Isso aí é o básico do economiquez. E assim, eu não tenho essa linguagem. E esse conhecimento, tipo, o básico, assim, da política, da economia, isso não chegou, cara. Isso aí você não aprende no colégio. Isso aí você aprende trabalhando, aprende, enfim, quando você estiver trabalhando no órgão público ou prestando serviço, sei lá, uma concessão público-privada. Aí sim você vai começar a enxergar as coisas por uma outra ótica, porque, cara, a real é que a gente sai do ensino médio muito despreparado. A gente aprende, sei lá, várias coisas, Bhaskara, o que é uma química inorgânica e tal, várias tretas que, assim, às vezes não é nem nossa área de aptidão, nossa área de conhecimento, às vezes a gente não vai fazer nada com aquela informação. Assim, não estou falando que seja inútil, só que existem outros conhecimentos mais palpáveis, mais assim, importantes substancialmente para nossa vida, tipo saber quais são os impostos que estão agregados em determinado produto, saber quem são os fornecedores de determinados produtos e, enfim, toda uma linha, né, de consumo, de montagem, de várias coisas, enfim, de importação, de exportação, que isso não tipo, a gente vê o básico, né, no colégio, e até porque isso é difícil pra caralho, né? Não é fácil. Isso é muito complexo, cara. Isso deveria chegar para todo mundo no ensino médio, cara. Todos os alunos de colégio público e de privado, porque isso é meio que o básico, sabe? Da nossa vida como cidadão e tal. Não só como cidadão, né? Porque a gente sabe que a gente quase não é mais cidadão, a gente é apenas consumidor. E isso é triste também, né? A gente não ser visto como cidadão dentro do nosso país, né? Porque, enfim, a gente tá cansado de ver isso no dia a dia, né? A gente é tratado como consumidor, mas como cidadão, né? Assim, de gozar de direitos básicos da Constituição, isso. Mas isso não é de agora, cara. Isso é desde o dia que eu nasci, porque nunca houve uma mudança estrutural, entendeu? Sempre foi a mesma organização política de sempre e isso não vai mudar do dia para noite, né? Por mais jornalistas investigativos que existam no mundo, por mais gente, enfim, que teorize sobre república, sobre se a gente segue ou não uma democracia, se a gente, enfim, se a gente está seguindo à risca a nossa Constituição ou não. E isso é muito perigoso também de falar ultimamente, porque, sei lá, se eu falar qualquer besteira que é errado, cara, na internet, isso é perigoso pra caramba, porque, assim, não só eu, qualquer um que falar qualquer besteira aqui de forma equivocada, vão pegar um recorte, enfim, vão fazer deepfake, vão fazer milhões de coisas que são possíveis de fazer, né, que a gente tem tecnologia para fazer. Só que é aquele caso, né? Você pode usar tanto a tecnologia para o bem ou para o mal, né? A tecnologia tá aí. Enfim, egóicos, né? Dos seus interesses individuais, ou você vai usar para um bem coletivo? Isso aí depende de você responder, né? Eu não tenho a resposta. Eu não vejo por que eu investiria no Brasil, não no atual modelo de Estado que a gente tem. Mega inflado, pouco eficaz, que isso aí todo mundo sabe. Se eu fosse gringo rico, primeiro mundo, eu não colocaria meu dinheiro em obra pública no Brasil. Nem ferrando, cara. E esse pensamento é um fato, é triste, só que quem se dá mal nessa equação é nosso país mesmo, é quem paga a conta. Mas é o que a gente vê no dia a dia, pô. A gente não pode fingir que o Estado tá uma maravilha, que, enfim, que a gente tá seguindo o melhor da nossa democracia enquanto a gente não está, entendeu? E eu não tô falando isso de revolta, não, brother. Eu tô falando isso meio que de reflexão mesmo. Porque, enfim, e vocês mesmos dão umas conferidas e tal, se isso aí te representa. Só que é um recorte. Cara, eu só tô indo até a letra A, tá? E vê se isso te representa, cara. Porque eles receberam voto, é fato. A democracia funciona dessa maneira, né? Então eles receberam votos para estar lá. Só que, assim, em quais condições políticas, né, sociais, eles puderam receber esses votos? E assim, eu não tenho como provar se essas pessoas aí da lista, se elas estão envolvidas em, enfim, em corrupção, ou se elas são ótimos governantes. Eu nem as conheço, entendeu? E assim, isso é uma falha minha. Mas não é uma falha só minha, do Vitor. Isso é uma falha sua também, entendeu? Isso é uma falha geral do nosso país, porque a gente, como eu disse, a gente não sai do ensino médio preparado para lidar com essas coisas. Essas coisas são impostas pra gente e a gente absorve de qualquer maneira. Entendeu? A gente engole aquele fato. Que acontece no Brasil inteiro, enfim, alguns vão usar Deus, alguns vão usar a família, alguns vão usar o terror, né, o terror do comunismo, que eles vão invadir suas casas, que você vai perder sua propriedade, enfim, seu carro. E isso é mentira, cara. Isso não existe. E esses caras vão usar desses métodos, enfim, de compra de votos ou métodos de oratória, discursivos, para venderem o peixe deles, né? Isso é normal. Só que o que é estranho é a gente aceitar, né? O que é estranho é a gente aceitar e reproduzir, replicar. Isso sempre, né? Da mesma forma. Sei lá, se eu fosse um sueco, um dinamarquês ricaço, com possibilidade de, enfim, de economicamente, financeiramente mudar a realidade, entendeu? Sei lá, um bilionário mesmo. Capacidade financeira o cara tem, né? De mudar a realidade de muita gente.
Mas não é, né? Porque se fosse, já teria feito. É óbvio que os caras têm um conhecimento que eu não tenho. Assim, eu não posso julgar. Mas olhando assim, a grosso modo, como a gente vê, só sair na rua, cara, olhar em volta na rua. O que não falta é emprego, cara. O que não falta no Brasil é emprego. São praças sucateadas, é o saneamento básico que não chega no morro, na favela. Mas isso aí também é complicado, né? Você não tem que fornecer só empregos, você tem que fornecer bons empregos, né? Então não adianta nada você falar que, enfim, que o índice de desemprego está caindo se você não está fornecendo empregos de qualidade, cara. Ninguém quer trabalhar numa bosta 6x1 para ganhar menos de R$ 2.000 e ter uma vida medíocre, entendeu? Ninguém quer fazer isso. Você não faria, pô. Se você não faria, por que você impõe isso para alguém? Não faz o menor sentido. Esse conhecimento financeiro, ele fica restrito a uma casta daqueles 2, 3% da população dos mais ricos que vão fazer um cursinho numa assessoria de investimento, enfim, que vão se profissionalizar na área mesmo. Mas, assim, é totalmente enviesado politicamente, né, ideologicamente. Se for de interesse do governo, enfim, se não for, essas coisas também são totalmente voláteis, né? Essas coisas mudam de acordo com os interesses, né? E quem vai moldar, normalmente, é a burguesia mesmo, né? Porque eles sempre foram assim, sempre serão assim, isso desde a Revolução Francesa, né? Enfim, desde de séculos passados para cá, isso nunca vai mudar. Porque a burguesia não é algo que você possa simplesmente desapegar, não existe isso, é um conceito. E se não for você, ou eu, ou sei lá, o burguês, que eu nem conheço, se não for ele, naquele local, né, naquela classe social, vai ser outro. O problema não está no cidadão em si, não está no indivíduo X ou Y, não está no Vitor ou no João. O problema está na estrutura, que é decadente, entendeu? O problema está numa estrutura que foi feita para dar errado, que foi feita para sugar a alma viva do pobre, entendeu? É isso que, enfim, eu estava até conversando com um camarada um dia desses que tem muito mais conhecimento, sei lá, 1000 vezes mais conhecimento político, econômico que eu. E assim, ele me falou certas coisas e tal, que eu fiquei até refletindo. Mas assim, o que ele não percebe, cara, é que ele estava me descrevendo uma situação que ele passou no estágio, enfim, o quanto ele ralava para pegar o ônibus, o quanto ele ralava para receber um salário digno, que ele nem achava digno, era tipo uns 2, 3 salários mínimos. Mas o cara de uma classe social alta, sei lá, média alta, não sei a realidade dele, ele reclamava disso sem pensar que essa é a perspectiva do povão mesmo, entendeu? Sem pensar que isso é uma ocasião que ele pode pular fora, que ele pode estagiar por 2, 3 anos. Mas a maioria do povão não pode, entendeu? Não tem saída. É ficar a vida inteira, é ficar 20, 30 anos nessa situação. Porque muitas vezes a realidade é difícil pra caralho mesmo, entendeu? E assim, não é porque eu moro em São Paulo, em determinado local de São Paulo, por mais nobre que seja, que eu não vou ter que passar por uma experiência de metrô lotado, entendeu? É foda dizer, às vezes você paga caríssimo pra estar naquele lugar e você não vai ter um acesso a uma boa qualidade de vida. São Paulo é um lugar crítico pra cacete do Brasil. É um lugar, assim, que deu errado. Eu acho que deu errado, assim, que poderia dar certo, poderia ter envolvimento ecológico e tal, mas assim, nada no Brasil tem, né? Então, talvez se você for lá pro interior de Minas, pra uma cidade desenvolvida do Rio Grande do Sul, Gramado, Canela, assim, talvez você tenha uma vida boa lá, e eu sei que sim. E eu sei que você vai ter, um envolvimento com a natureza, com o meio ambiente, você vai ter, geração de, assim, empregos bons. Talvez você não fique multimilionário lá, mas talvez você tenha boas condições de trabalho, entendeu? Morar num local bacana, privilegiado, enfim, trabalhar, quem sabe, numa escala 5x2, ao invés de 6x1, que é a grande realidade do povão. E, cara, não tem que botar flores nisso, porque não tem nenhum mérito nisso, entendeu? Cara, eu tô saindo totalmente do roteiro, mas, assim, são as coisas que eu sinto mesmo, as coisas que eu quero falar. Uma das coisas, assim, das poucas coisas que eu aprendi em 2 períodos de faculdade de Direito, é que os hábitos, tanto comportamentais quanto de consumo, eles mudam bem mais rápido, bem mais veloz do que as próprias leis. Ou seja, o Estado sempre tem que estar um passo à frente. E isso não acontece no Brasil por milhões de motivos, né? Tanto que você pode ver quem é preso no Brasil. Só pobre, pô. Por mais bizarro que seja o delito ou o crime, a gente ainda vê muito disso, né? Gente recorrendo até a última instância, gastando milhões e milhões de reais nessa porra. E principalmente se a pessoa for famosa, né? Aí mesmo que ela se safa. Né? No Brasil é mais ou menos assim.